Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje iremos trabalhar matemática, ok? Pessoal, eu organizei para vocês as atividades, pois iremos trabalhar na quarta semana as seguintes páginas, tá? Então, serão as páginas 131 a 138. Então, peço que vocês peguem o livro. Antes de iniciar aqui os exercícios, vamos conhecer os termos da multiplicação. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um fator, que é o número 8, e também tenho outro fator, número 4. Quando eu faço a multiplicação dos dois fatores, eu tenho o produto, que no caso aqui é o número 32. 8 vezes 4 é igual a 32. Ok? Não esqueçam desses termos da multiplicação. Vocês irão ouvir bastante no decorrer dos exercícios. Página 131. Vamos estudar a tabela de multiplicação ou tabuada da multiplicação, também conhecida como a tábua de Pitágoras. Número 1. Siga as instruções para preencher a tabela de multiplicação a seguir. Preencha a linha e a coluna azuis com os resultados da tabuada do 1. Depois, preencha a linha e a coluna verdes com os resultados da tabuada do 2. Observe o que acontece. Então, vamos lá. O que está pedindo aqui, pessoal? Vocês irão preencher somente essas linhas aqui. Preencha a tabuada do 1. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. Vocês irão fazer isso, tá? A tabuada do 1 na linha. Da mesma forma, farão aqui, tá? Na coluna. Também pede para vocês preencherem aqui a tabuada do 2, tá? Então, vamos lá. A mesma coisa. A linha e coluna. Você deve ter observado que na tabuada do 1, os números aumentam de 1 em 1, tá? No caso aqui, na tabuada do 1, eu tenho uma sequência. Agora vamos responder as questões. O que acontece com os números colocados na coluna e na linha da tabuada do 2? Que relação é possível perceber entre a tabuada do 2, do 1 e do 2? Então, olha só, o que vocês podem observar aqui, ó, no momento que vocês preencheram, qual é a sequência? Os números são colocados de quanto em quanto, tá? Então, vocês podem observar através da tabuada do 1 que tem alguma relação aqui com a tabuada do 2, tá? Vocês vão preencher aqui na questão A. B. De acordo com a sua conclusão sobre a tabuada do 2, responda que estratégia você pode usar para preencher a coluna e a linha da tabuada do 3. Então, olha só, que estratégia você pode usar para preencher, no caso, a linha, né, aqui do 3, não é para fazer, tá? Pense numa estratégia. E na coluna, ok? Vai ter alguma coisa aqui, ó, na tabuada do 1 e do 2, que vocês irão descobrir, tá? O resultado aqui da tabuada do 3. Então, vamos lá. Veja alguns exemplos. O resultado da multiplicação de um número, né, dado por 1 é o próprio número. Trocando os fatores de posição, o resultado permanece o mesmo. 2 vezes 1, temos como produto o resultado 2. Mas se eu também fizer da mesma forma 1 vezes 2, também tenho como resultado 2. Não importa a ordem dos fatores, tá? Não altera o produto, tá? Que no caso o produto é o resultado. Lembra? Por isso que o resultado da multiplicação por 2 é sempre um número par. Então, vocês vão observar lá na tabuada do 2 que o resultado é sempre
um número par. Os resultados da tabuada do 3 correspondem à soma dos resultados das tabuadas do 2, do 1 e do 2. Tá? Quando vocês responderem lá o exercício da página 131, na exercício B, vocês irão perceber isso. Agora aqui na página 132. Preencha as colunas das tabuadas com base nas indicações dadas em cada item. Então, vamos lá. O que vocês irão preencher aqui, pessoal, é somente essas linhas que estão coloridas, tá? Então, olha só. Letra A, tabuada do 4, tendo por base a tabuada do 2. Então, temos aqui, ó, o resultado da tabuada do 2. Então, você vai usar ela como base para poder responder a tabuada do 4, tá? Aqui, vocês sabem que a tabuada do 2 nada mais é que o dobro da tabuada do 4. Então, usem a tabuada do 2 para fazer essa estratégia, ok? B, tabuada do 5, aqui, tendo por base as tabuadas do 2 e do 3, tá? Vocês sabem a tabuada do 5, mas vocês vão usar aqui uma estratégia igual ao exercício anterior, tá? Usem essas duas tabuadas, do 2 e do 3, para colocar resultado da tabuada do 5. C, tabuada do 8, tendo por base a tabuada do 4. C, tabuada do 8, tendo por base a tabuada do 4. Então, para preencher aqui a tabuada do 8, vocês vão usar a tabuada do 4. Lembrando, a tabuada do 4, o resultado é o dobro, tá? Da tabuada do 8. D, tabuada do 7, tendo por base as tabuadas do 2 e do 5. Eu sei que vocês sabem a tabuada do 7, mas vamos usar aqui a tabuada do 2 e do 5, tá? O que vocês farão aqui? Com o resultado dessas duas tabuadas, vocês irão preencher aqui, ok? Pessoal, aqui na 3, pede para vocês preencherem a tábua de Pitágoras, tá? Do anexo 7, da página 187. Então, vocês vão lá e preencham, tá? 4. A seguir, estão listadas algumas afirmativas referentes às relações que podem ser estabelecidas entre as tabuadas de multiplicação. Marque X apenas nas alternativas verdadeiras. Então, a primeira aí. Os resultados da tabuada do 4 podem ser determinados ao multiplicar por 2 os resultados da tabuada do 2. Ao determinar o tipo da tabuada do 3, é possível determinar a tabuada do 9? Os resultados da tabuada do 6 são o dobro dos resultados da tabuada do 2? O resultado das multiplicações por 5 são números que terminam em 0 ou 5? As multiplicações de números pares resultam em números ímpares? Então, aqui vocês vão marcar as alternativas corretas. 5. Vocês irão reescrever as afirmativas que você não marcou na questão 4, tá? Tornando-as corretas. Então, temos aqui algumas alternativas que temos informações incorretas, tá? Vocês irão reescrever aqui nas 5, colocando a forma correta. 6. Complete os quadros de acordo com as informações e os dados indicados. Então, temos aí número de caixas de lápis e número de lápis. Se uma caixa de lápis eu tenho 6, então 3 eu tenho quanto? Tá? Notem aí que você vai ter que usar uma estratégia, tá? Então, vocês vão colocar aqui o resultado. Se uma caixa de lápis eu tenho 6, então 3 eu vou ter quantos lápis? Tá? Usem por base aqui, ó. Essa primeira opção, número 6. Pacote de balas. E o preço das balas em real. Se um pacote de balas eu tenho 3,
o preço das balas vai ser 6. Então, pessoal, o que a gente percebe aqui? Que está trabalhando, no caso, o dobro de 3 é 6. Então, já anotei aqui que eu estou trabalhando o dobro, tá? Então, para preencher o restante, vocês irão usar essa estratégia, tá? Se em 3 pacotes de bala eu pago R$6, então em 5 pacotes eu irei pagar quanto? 7. Em um jogo de xadrez, uma vitória vale 7 pontos. Escreva o total de pontos das equipes que obtiveram. Então, olha só, aqui no caso, se uma vitória tem 7 pontos, quanto vai ter em 8 vitórias, 5 vitórias, 6 vitórias, 10 vitórias e 4 vitórias, tá? Então, vocês irão pegar esse número de vitórias e multiplicar pelo número 7, tá? Vocês vão encontrar o resultado. A página 134 é um jogo, tá? Não vai ter como ser realizar, mas caso vocês queiram fazer em casa, fiquem à vontade, tá? Fazer com alguém da família. Agora aqui na página 135. Nos quadros a seguir, estão registradas algumas rodadas do jogo Número Escondido. Complete os quadros com os números que faltam. Então, vocês vão pensar aqui, ó. Temos o número da carta aqui, a carta aberta, número 3. Que número da carta escondida eu tenho como resultado o número 18? 3 vezes quanto? Eu tenho como resultado o número 18, tá? Percebe que aqui está faltando o quê, pessoal? Fator, tá? Eu tenho aqui um fator e o produto. A mesma coisa aqui. 6 vezes quanto, pessoal? Quanto que eu vou ter de resultado? Vocês vão colocar. Então, vocês vão preencher os números que estão faltando, tá? Com as informações dos quadros da questão 8, preencha os esquemas a seguir, tá? Então, vocês irão preencher aqui da mesma forma, tá? De acordo com o exercício anterior do quadro, tá? Os números que estão faltando. Vamos lá. Termos da divisão. Temos aqui, pessoal, a tia Érica já explicou para vocês na lousa, tá? Então, vamos retomar aqui. Temos o dividendo, que é o número 10, o divisor, que é o número 3, quociente aqui, que é o número 3, e o número 1 como resto, tá? Multiplicação e divisão são operações inversas. Fazer uma coisa e desfazê-la é situação comum no dia a dia. Todas as ações têm uma ação inversa. Isso também acontece na matemática. A ação inversa de uma operação matemática se chama operação inversa. A divisão é a operação inversa da multiplicação. A multiplicação é a operação inversa da divisão. Veja, se 5 vezes 6 é igual a 30, então 30 dividido por 5 é igual a 6. Ou 30 dividido por 6 é igual a 5. Então, agora vamos preencher aqui, pessoal, o exercício B, tá? Temos a divisão aqui. 18 dividido por 3, eu vou ter quanto? Tá? Usem essa estratégia aí da operação inversa, tá? Já acabamos de ver aqui, ó. A multiplicação e divisão são operações inversas. E assim por diante, tá? Aqui na página 137, aqui pede para vocês trabalharem com o colega e use a calculadora para obter o valor dos termos que faltam nas multiplicações e nas divisões, tá? Com a calculadora, você pode testar ideias e assim descobrir o termo que falta nas operações. Por isso que é importante vocês saberem os termos da multiplicação e da divisão, tá? Então, vocês vão fazer com a calculadora, tá? Vão preencher todos esses espaços aí, ok? Que está faltando. Lembrando, aqui, ó, um exemplo aqui, pessoal. Eu tenho o produto e um fator aqui. Como que eu vou fazer para descobrir o resultado aqui, tá? Eu posso usar de uma maneira. Um exemplo.
45 dividido por 9. Eu vou descobrir um fator, tá? Ou então eu vou pensar o seguinte aqui, que número multiplicado por 9 eu tenho como resultado o número 45? 11. Escolha duas sentenças matemáticas apresentadas na questão anterior e elabore um problema para cada uma delas. Veja o exemplo a seguir. Então, aqui, vocês irão escolher, tá? Duas sentenças do exercício 10. Aqui. E aqui temos um exemplo. Multipliquei o número por 9 e encontrei 45 como resultado. Que número é esse? Então, usem, pessoal, isso aqui como exemplo, tá? Para vocês montarem a situação, o problema de vocês, tá? Escolham duas sentenças matemáticas, ok? Página 138. Lembre-se de que a multiplicação e a divisão são operações inversas, tá? Mais uma vez aqui, lembrando. Usando a tábua de Pitágoras, complete os quadros com os resultados das operações, tá? Então, eu tenho aqui, pessoal, toda tabuada. E vocês irão preencher aqui os números que estão faltando, tá? 5 vezes 7, colocando o resultado e assim por diante. Aqui eu tenho o quê? Uma divisão. Então, temos aqui da multiplicação, tá? Que é uma operação inversa. A C, da mesma forma, tá? Só que com o número 4, ok? Então, por hoje é isso. Façam essas atividades, tá? Fica a opção de vocês, a quantidade que vocês farão por